Certo. Bom dia, pessoal. Graça e paz. Você que está nos assistindo depois pela gravação no YouTube, que o Senhor abençoe sua vida grandemente e obrigado pela presença de cada um aqui para mais essa aula de escola dominical, que vai ser uma aula abençoada, se Deus quiser. Amém? Como vocês sabem, nós estamos estudando todos os discursos de Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de João é formado principalmente por discursos, e a maioria desses discursos são diálogos que Jesus tem com outras pessoas. Esse é o formato textual principal do Evangelho, e nós estamos estudando hoje o terceiro discurso de Jesus. Nós estudamos há 2 semanas atrás o prólogo, a introdução do livro, o início do Evangelho, com o professor Lucas. Semana passada nós estudamos o evento em que Jesus chega no templo para zelar pelo templo, né? Quem deu foi o professor César, nosso irmão César. E hoje nós vamos estudar um texto muito famoso, muito conhecido, até fica aquela pressão, porque é um texto conhecidíssimo, e que é o discurso, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Tá certo? Que está lá em João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 21. Amém? Então, se ajeita aí. Se você quiser, pega a sua Bíblia para acompanhar certinho. E vamos começar. Podem sentar. Como vocês estão vendo aqui, o primeiro foi ali o prelúdio do livro de João, que foi dado pelo professor Lucas, e o segundo, Purificando o Templo, do professor César. E hoje, discurso a Nicodemos, eu que darei. Ok? João 3, 1 a 21. Vamos começar essa aula, pessoal, fazendo a leitura bíblica. Havia entre os fariseus, você pode acompanhar aí, ou se você quiser, pode pegar a sua Bíblia do lado para acompanhar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3, do 1 ao 21. Amém? Amém. Pessoal, esse é um texto muito famoso, muito comentado, e para a gente continuar estudando esse texto, vamos tentar lembrar o contexto em que ele está inserido. O que acontece? O Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico, ele não está junto com os outros 3 evangelhos na estrutura narrativa. A narrativa do Evangelho de João, como vocês sabem, é construída diferente de Mateus, Marcos e Lucas, certo? E o que acontece é que Jesus estava em Jerusalém, e isso é muito importante a gente entender, e saber que Jerusalém era uma cidade completamente lotada naquela época, um polo, um centro, não só de Israel, mas uma passagem no mundo, né, um lugar de passagem no mundo, e reunia judeus do mundo inteiro, ainda mais em uma festa como a Páscoa judaica, que é Passach, não sei como é que pronuncia, mas a festa judaica em que os judeus comemoravam a saída do povo hebreu do Egito. Vocês se lembram do episódio em que eles tiveram que sangrar as batentes da porta com sangue, matar o cordeiro, e logo após a Páscoa judaica vinha a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, em que eles lembravam de que eles deveriam cozinhar alimentos sem fermento. Então, reunia muita gente em Jerusalém, era uma festa, uma das 3 principais festas dos judeus, e Jesus está ali, lá no capítulo 2, no versículo 12, fala que depois daquele episódio do casamento em Caná, na Galileia, Jesus desce para Cafarnaum e, próximo da Páscoa dos judeus, no versículo 13, Jesus vai para Jerusalém. Estando em Jerusalém, acontece o que o professor César falou na semana passada, que foi a purificação do templo. Mas o que é importante para nós entendermos o nosso texto daquilo que vem de semana passada? Que Jesus realizou muitos milagres já nesse meio tempo. Se vocês observarem ali no versículo 22 do capítulo 2, é importante, no versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, o que acontecia é que Jesus, depois de purificar o templo, ele fica em Jerusalém fazendo muitos sinais, fazendo muitos milagres, e muitas pessoas criam no nome de Jesus, certo? Só que a questão é que Jesus não se confiava a eles. É a expressão que o evangelista João usa aí no versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E quando eu estava estudando, os teólogos que o Lucas me passou, os livros e tudo mais, os teólogos que falam a respeito do assunto, eles consideram que esse trecho em que Jesus conhecia a todos quer dizer que Jesus tinha o poder real de saber o que passava na mente e no coração de cada um. E por isso que Jesus não se confiava a eles, porque essas pessoas tinham uma fé fraca, uma fé fundamentada apenas nos milagres que Jesus fazia. E essa fé não era suficiente à salvação, tá bom? E nós vamos trabalhar esse elemento melhor hoje também. Então, o que acontece é que muitas pessoas já criam em Jesus, mas elas criam somente por causa dos milagres, e elas ficavam estarrecidas por causa dos milagres, acompanhavam Jesus por causa dos milagres, mas essa não era uma fé que ia gerar uma nova vida neles. E nós vamos entrar nesse detalhe agora, tá bom? Quem era Nicodemos? Eu pus aí Nicodemos, o morto-vivo, porque foi uma expressão que eu vi em um dos livros, aquela
aquele comentário bíblico, Lucas, que chama Bacon, não sei exatamente Bacon. como pronuncia. Como? É o Bacon. Bacon. O Bacon escreve muito com Carson, que é o outro também. Ah, Tem certo. até livros publicados juntos. Que é muito bom, o Sim, Carson, mas o Bacon é mais acessível. Eu achei, sim. pelo menos. E Nicodemos, para nós entendermos a narrativa, como a gente acabou de ler, o que acontece é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, segundo o versículo 1, era um dos principais dos judeus. E é unanimidade no entendimento dos teólogos que ele era do Sinédrio. Ele pertencia, fazia parte do Sinédrio. Tá? Então, como alguém que pertencia ao Sinédrio e que era um dos principais dos judeus, um fariseu, como fala também, né, no versículo 1, havia entre os fariseus, ele era um homem muito importante para o contexto religioso e também para o contexto político, já que antes da dominação romana, a política e a religião se misturavam até no próprio Sinédrio. Então, Nicodemos era um homem extremamente importante e muito poderoso em Israel naquele contexto. Nicodemos era um homem que conhecia com certeza cada detalhe da história de Israel, conhecia cada detalhe da lei e dos profetas. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais para frente Jesus chama ele de professor, de mestre, né? Lá no versículo 10. Tu és mestre em Israel. Por quê? Porque ele era um homem muito entendido da lei. Ele era um homem que era responsável, muito provavelmente, por educar outras pessoas na lei, provavelmente novatos, pessoas que estavam entrando agora nessa caminhada do farisaísmo ou de outras tradições. Mas ele era responsável, provavelmente, por ensinar as pessoas na palavra, como o Lucas é responsável aqui na escola dominical. Mas ele no contexto judaico. E o que acontece que também nos chama muita atenção nesse trecho? Nicodemos procura Jesus para conversar durante a noite. Olha, eu não sei se vocês já escutaram, mas existe muita gente que fala que ele procurou durante a noite. Por quê? Porque ele não queria ser visto como um galileu pobre, ele não queria ser visto dialogando ou dando importância àquilo que um galileu pobre poderia falar, ou aquilo que alguém polêmico, como Jesus era, que fazia milagres e pregava de forma diferente, ele não queria ser associado a essa imagem, talvez, provavelmente. O que outras pessoas costumam dizer é que ele procurou durante a noite para não ser interrompido pelas pessoas, pelo povo. Mas eu acredito que tenha sido exatamente por não querer ser encontrado junto com Jesus, tá? Algumas opiniões se dividem, mas geralmente a maioria acredita que é porque não quer ser encontrado mesmo com Cristo. Outros falam que era tradição entre os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ficar até tarde da noite discutindo a lei. Mas já aí já é uma minoria, não se encontra tanto. Mas, de qualquer maneira, é importante vocês olharem agora para o simbolismo que está presente em um homem da lei muito poderoso sair durante a noite para encontrar Jesus. E nós vamos comentar sobre a luz mais para frente, só que eu quero que vocês se lembrem que a luz é algo muito presente em todo o Evangelho de João. O elemento, o símbolo luz é presente em todo o Evangelho de João e nós chegamos a estudar ele no prólogo, se vocês se lembram, que o Lucas falou que a vida era a luz dos homens. Então, vamos lançar um olhar simbólico em um homem que vivia na escuridão, que vivia perdido e que gostaria, que queria, que desejava encontrar a luz. E por isso acontece esse movimento dele ir durante a noite encontrar com Jesus. E é interessante essa imagem, que Jesus está até de branco, brilhante, reluzente ali, né? Talvez seja por causa desse símbolo. Uma coisa interessante que eu vi em um comentário é que eu achei importante trazer, porque só abre um parênteses, pessoal, não dá para trazer todos os detalhes. A gente tem que separar algumas coisas que vão ajudar a gente a levar
vocês ao entendimento principal do texto. Mas não dá para discutir cada detalhe e cada palavra, porque senão a gente iria ficar aqui umas 3, 4 horas. Mas eu achei muito interessante também a maneira como Nicodemos é tratado por João. Havia entre os fariseus um homem, anthropos, quer dizer a raça humana, uma classe humana total, fazendo uma distinção aí entre os homens todos e Deus. E a gente tem que olhar, lançar esse olhar para Nicodemos como um homem comum, mas também como um mestre da lei, que sabia, conhecia toda a lei, que tinha acesso à verdade, mas que o coração desejava ainda algo a mais. E também como uma representação, segundo os autores, de um Israel perdido. Ele não estava representando somente a si próprio, Nicodemos. Ele estava representando também um Israel que havia se perdido na sua lei por causa do legalismo, inclusive o legalismo rabínico, farisaico e tudo mais. Só para continuar, não está cortando não, né? Faz assim na frente da câmera. Tá bom, então, beleza. E o que acontece? Acontece que desde lá da purificação do templo, é lógico que o que aconteceu na purificação do templo chamou a atenção de todos que estavam em Jerusalém, principalmente os fariseus. E acontece que todo mundo naquela hora ficou sabendo de Jesus, inclusive Nicodemos. Por isso que Nicodemos chega chamando Jesus de Rabi, que é mestre. Ele fala assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, a princípio parece que acontece algo muito bom aqui, né? Que Nicodemos chama Jesus de mestre. Mas o que está acontecendo, na verdade, é algo ultrajante. Jesus está sendo chamado, Jesus que é filho de Deus, está sendo chamado somente como mestre. O que estava acontecendo é que Nicodemos reconhecia que Deus estava com ele, mas não reconhecia que ele tinha um poder muito além do poder de todos os profetas e que muito provavelmente ele tinha o poder do próprio Deus dentro dele. E provavelmente não passou pela cabeça que Jesus poderia ser o próprio Deus. Muito provavelmente não passou, porque na mentalidade deles isso era impossível, na mentalidade dos fariseus. E por que é importante? Porque o que Jesus vai falar daqui a pouco é uma resposta a uma pergunta implícita de Nicodemos. Como assim uma pergunta implícita? Se você for lá no capítulo 2 de novo, e só estou voltando para a gente conseguir ter uma base para trabalhar o capítulo 3. No versículo 18, depois que Jesus acabou com tudo lá, purificou o templo, como o professor César ensinou, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Ou seja, quem é você? Qual autoridade você possui para vir aqui e destruir o que a gente está vendendo? E então Jesus responde, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O que aconteceu aqui que é muito importante a gente entender? Os fariseus, os líderes religiosos, se voltam contra Jesus com raiva, provavelmente, porque ele destruiu tudo, e eles perguntam, quem é você para fazer todas essas coisas? Que autoridade você tem para fazer isso? E Jesus dá a dica de ouro. Eu vou destruir este templo, que era o corpo dele, e em 3 dias eu vou ressuscitar. O que Jesus está fazendo é já começando a anunciar, mesmo que de forma velada, mesmo que de forma disfarçada, ele está começando a revelar a missão dele, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. A missão dele que era de morrer e ressuscitar para dar vida aos homens. Mas as pessoas, aqueles homens, não escutam, aqueles homens não entendem.
E o que acontece no versículo 2 do capítulo 3, implicitamente é a mesma coisa. Pensa bem o que Nicodemos está falando. Olha, eu sei que você é mestre, vindo da parte de Deus, porque não tem como fazer isso que você faz se Deus não estiver com você. Aí alguns autores colocam que faltou uma pergunta. Jesus não deu tempo para ele responder, porque Jesus já sabia, na verdade, o problema enraizado no coração dele. Tá? Mas a pergunta seria, depois de falar, né? Porque se Deus não estiver com ele, mas a pergunta seria essa: quem é você? Da onde você vem? Que autoridade você tem? Ou seja, os mesmos questionamentos daqueles judeus quando Jesus destruiu o templo eram agora os questionamentos do Nicodemos. Só que Jesus revela de forma diferente, porque Jesus estava vendo a fé no coração deles no templo e viu que seria inútil qualquer tentativa ali, porque eles só estavam ali por causa dos milagres, eles só estavam ali por causa daquilo que viam. A fé deles era uma fé vã. Agora, Jesus aproveita essa oportunidade com Nicodemos para revelar a Nicodemos que tinha um desejo profundo no seu coração de conhecer a verdade. E ele aproveita e quer revelar essa verdade a Nicodemos. Então, lembrem-se disso. No começo do ministério de Jesus, as pessoas ainda olhavam com desconfiança e começaram a endurecer o coração logo no começo, tá? Logo no começo, Jesus já começa a ser negado como quem tinha autoridade superior à dos profetas, superior a de toda a lei, como sendo o próprio Deus. Eles não enxergavam isso ainda e alguns se recusavam a enxergar. A questão é que Nicodemos quer sair da escuridão e encontrar a luz, então ele vai atrás de Jesus para perguntar. E aí Jesus dá essa resposta. Quando você faz uma leitura despercebida, se você vê bem, né, Nicodemos nem chega a fazer uma pergunta e Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas ele não perguntou nada do reino de Deus. Ele não perguntou nada sobre como deveria entrar no reino de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o que está escrito. Tá saindo o som certinho, será? Tá saindo som aí? Ah, tá. Desculpa. É que parou ali no celular. Mas o que está acontecendo aqui é o que estava escrito no versículo 24, porque os conhecia a todos, do capítulo 2. Jesus conhecia já o coração de Nicodemos, sabia que Nicodemos desejava encontrar algo a mais. E no Evangelho de João, nos discursos, acontece isso direto. Acontece que a mulher no tanque queria encontrar algo a mais, a mulher na fonte de Jacó, se eu não me engano, né, no tanque, na fonte de Jacó mesmo, aquele homem que estava no tanque de Betesda, ele Mulher sempre... samaritana. Oi, desculpa? Isso, a A mulher mulher. samaritana, isso. Ele sempre encontra no coração das pessoas aquilo que elas realmente querem e precisam. É isso que Jesus faz, mesmo quando elas tentam disfarçar, mesmo quando elas tentam falar outra coisa. Nicodemos estava tentando lançar a luz a quem era Jesus, de onde ele vinha, o que ele queria fazer, como que ele tinha esse poder, e Jesus vai direto ao ponto, porque ele sabia da necessidade do coração de Nicodemos. E o que importava para Nicodemos era nascer de novo. Por quê? Porque se não nascesse de novo, ele não veria o reino de Deus. O que acontece é que o coração de Nicodemos era um coração desejoso pelo reino de Deus, assim como a mentalidade judaica na época em que eles acreditavam que o reino entraria no reino todo judeu, a não ser casos específicos que eu resolvi não trazer aqui, mas de desobediência grave à lei e algumas outras coisas, mas que no geral quem iria entrar no reino eram aqueles que obedecessem à lei de Deus entre os judeus. E Jesus fala que, na verdade, para entrar no reino de Deus é necessário que nasça de novo. Anotem, anotem não é para vocês anotarem, mas anotem essa palavra grega usada para de novo. E é uma palavra que expressa aquilo que é novo, aquilo que vem de cima, ou aquilo que vem do céu. A palavra novamente poderia ser
usada aí, né, lógico, no lugar de novo. Acompanha comigo no versículo 3, tá? Essa expressão de novo poderia ser trocado por novamente, ou por receber algo que vem de cima, algo que vem do céu. E a resposta de Nicodemos é: como pode um homem, pode porventura voltar? Essa palavra voltar em outras traduções está em tornar. O que acontece é que Jesus fala que ele deve nascer de novo com algo que é completamente novo, que é algo que é completamente renovado, que é algo de algo que não vem nem dele mesmo, mas vem de cima, vem do alto. E Nicodemos entende que ele deveria realmente tornar ao ventre. Essa palavra de novo pode ser confundida nesse sentido. Mas Jesus não quer dizer, lógico, que ele vai retornar ao ventre, mas que ele tem que nascer completamente, novamente, do zero, como se ele morresse e voltasse, e não como se ele fosse tornar ao ventre. Alguns autores falam que Nicodemos não foi ingênuo nessa pergunta. Então eu devo tornar a entrar no ventre da minha mãe? Alguns autores falam que ele não foi burro. Ele não usa essa palavra, né? Porque essa palavra é forte, mas os autores não usam essa palavra. Mas eles falam que ele não foi ingênuo ou burro nesse ponto, que na verdade o que ele queria era dar continuidade ao diálogo, usando essa literalidade. Outros acreditam que ele foi realmente ingênuo, que ele foi realmente fraco no entendimento a respeito disso. Alguns comentam sobre a possibilidade dele ter sido irônico, mas eles não acreditam, a maioria não acredita que existe essa possibilidade dele ter usado de ironia, tá bom? Acontece que rola essa confusão. Jesus está falando que ele precisava nascer completamente, que ele precisava ser completamente renovado, que ele precisava receber algo que não vinha nem dele mesmo, mas que vinha do alto. E Nicodemos entendia que era necessário ele voltar ao ventre, porque ele não conseguia entender o que era nascer de novo. Ainda mais como um judeu que entendia que para entrar no reino dos céus, que seria futuro, que seria vindouro, ele deveria apenas seguir um conjunto de regras que nós sabemos, porque já estudamos, que era um conjunto de regras que crescia cada vez mais por causa da tradição farisaica e rabínica. Tá certo? Ainda mais no momento presente, como eu coloquei aí. Para ele não existia isso de você entrar no reino de Deus no momento presente, porque a mentalidade daquela época falava que o reino seria futuro, tá bom? Existia sim o sentido escatológico por causa de Daniel, existia o sentido de rei já por causa de Davi, de um reinado físico também por causa de Davi, em que eles acreditavam, mas de qualquer maneira não seria naquele momento e muito menos no espírito deles. Aí o que acontece é que então Nicodemos faz essa pergunta, né? Como um homem nascer sendo velho, porventura pode voltar ao ventre materno? E Jesus responde trazendo um novo elemento. Ele tem que nascer da água e do espírito. E aí, se eu falar para vocês que esse negócio de água e espírito dá um maior rolo, porque todo mundo vai atrás de saber o que quer dizer exatamente nascer da água e do espírito. Então, eu coloquei aí as duas posições mais comuns. Na verdade, a mais comum é que água e o elemento água, Jesus, quando usou o elemento água, estava se referindo ao Antigo Testamento. Ele queria usar o Antigo Testamento. E isso é bem comum, vários autores comentam. O que eu vi no comentário do Bacon é que água é um elemento comum ao Evangelho de João. E eu achei isso bem interessante, e a gente já vai falar sobre o sentido disso. Mas a questão que vocês têm que entender antes da gente continuar é que água e espírito são uma coisa só. Em que sentido? No sentido de que Jesus está fazendo um paralelo, ou seja, nascer de novo é a mesma coisa que nascer da água e do espírito, e que existe uma mesma fonte para nascer da água e do espírito, que é a fonte do alto. Os autores falam que existe uma mesma fonte, que é Deus, lógico, mas que o que Jesus está falando ali, quando ele fala nascer de novo, ele está falando nascer do alto, nascer de algo que é exterior a você,
do qual você não tem controle, isso é muito importante a gente entender, algo que você não tem controle, esse algo, esse fato gera a água e o espírito. E eles são indissociáveis. Não é que você nasce primeiro da água e depois do espírito, como algumas pessoas interpretam erroneamente. A nascer da água e do espírito é junto, tá bom? É um fator junto que é derivado do mesmo elemento, que é do alto, um nascimento que não vem da sua mão, do seu poder, da sua força, mas que vem do exterior. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acredita, e muitas pessoas acreditaram, que nascer da água era o batismo, tá? Eu esqueci o acento na água ali. Nascer da água é o batismo de descer nas águas e tudo mais. Só que não é. Também acreditavam que, bom, enfim, tem muitas linhas teológicas em que eles interpretam de diversas maneiras o nascer da água e do espírito. Acreditavam que nascer da água era o primeiro nascimento, o nascimento físico, porque acreditavam que a água era o líquido amniótico? Amniótico, né? O líquido amniótico do parto e tudo mais. Mas também não é. O que acontece é que pensem bem nisso e tenham certeza disso. É o mesmo elemento, água e espírito é o mesmo nascimento, porque ele está em paralelo com o nascer de novo, do versículo 3, e eles são da mesma fonte, que é o próprio Deus, que é o nascimento que vem do alto, de um elemento exterior a nós. Ok? E aí, o que acontece? Acontece que a maioria dos autores acredita que água e espírito, na verdade, foi uma expressão usada por Jesus para remeter ao Antigo Testamento e mostrar que, na verdade, o que ele está falando vem desde o Antigo Testamento. Então, tem um texto que exemplifica muito bem isso, que é Ezequiel 36, 25 a 27. Eu não vou ler, se você tiver interesse pode abrir, mas ele usa esses dois elementos. Só que eu achei muito interessante a abordagem desse comentário Bacon, que fala que usa, na verdade, a água como um elemento que vai estar presente em todo o Evangelho de João. E principalmente nesses discursos de Jesus. Então, 1,33 é João Batista falando sobre a água, que era necessário nascer, né, passar pela água. 2, capítulo 6, é Jesus em Caná da Galileia, e ele pede que se encham os vasos de água, e depois ele pega essa água e transforma em vinho. Percebe que ela não é um elemento mal, ruim, mas na verdade ela é um elemento necessário, que vai ser transformado, que vai acontecer uma transformação. No capítulo 7, se eu não me engano, é a mulher samaritana, se eu não me engano, né? Não é, desculpa. Festa dos Tabernáculos, enfim. Ele vai falar sobre outra coisa, mas ele fala. Porque. Peraí, desculpa, meus irmãos. A mulher samaritana queria beber água, e ele falou: se beber dessa Isso. água, não terá mais sede. Aí ela Isso. fala: me dá de beber essa água, e aí fala que se ela beber, do seu interior fluirá um rio de água viva. Isso, é o capítulo 4, versículos É o 6 e capítulo 7. 4 da mulher samaritana. Isso. E, enfim, esses Depois outros. ele fala da água na festa Oi, pode de falar. purificação do templo, onde ele se afirma que ele é a água, que todo aquele que ele crê vai ser purificado constantemente, porque é uma festa de purificação. Jesus representa, então, a água que te purifica eternamente. Isso. E no capítulo 5 é o tanque de Betesda, em que eram movidas as águas para que eles fossem curados. Que é uma, na verdade, não movia as águas, é uma tradição pagã de que eles esperavam que o anjo iria mover as águas, mas na verdade é uma judaização da ideia de um espírito das águas grego que curava. Ninguém era curado, obviamente, e a ideia é mostrar que Jesus é o que cura e não esse espírito das águas que o texto trabalha como anjo, né? Então, ninguém era curado. Então, Jesus é a cura, a verdadeira cura.
E no capítulo 7, do versículo 38 e 39, provavelmente nós vamos estudar. É o segundo debate. Jesus afirma: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o comentário de Bacon traz exatamente a água como esse elemento necessário ao encontro. Ele traz o próprio Cristo como sendo fonte de águas, ele traz o Cristo como sendo água, ele traz a água como que jorra de quem conhece a Cristo. Enfim, a água é um elemento presente em todos aqueles que nascem novamente. Então, não tem nada a ver com um líquido amniótico, com um primeiro nascimento físico, não é isso que ele estava querendo dizer. E também não tem, bom, aí já é a minha opinião, minha leitura, segundo o que eu estava lendo nos comentários. Para mim, parece muito mais um elemento que o evangelista João usa, e que o próprio Jesus usa, lógico, né? E o evangelista João deixa isso registrado, do que um elemento que apontava para o Antigo Testamento. Lógico que tem também, mas eu acredito que poderia ser usado como um Antigo Testamento apontando aí para o elemento de Jesus. Como eu coloquei Ezequiel 36, vocês podem conferir depois, é bem interessante. Ele fala sobre a água e sobre o Espírito, tá? Bom, mesmo assim, o nosso amigo Nicodemos não compreende as coisas, né? Desculpa, eu vou voltar lá porque eu gosto de ir acompanhando aqui no texto. Mesmo assim, ele não entende o que está acontecendo. E Jesus continua explicando e falando que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. O que também vocês vão perceber em todo esse texto, e é importante a gente comentar, é um dualismo entre carne e espírito, entre aquilo que é do alto e aquilo que é terreno. E novamente, não era inconcebível para um fariseu pensar que para ele alcançar o reino dos céus, que seria presente também, lembra disso, ele não pensava em um reino dos céus presente, ele pensava em um reino vindouro, e não conseguia pensar também no sentido espiritual do reino dos céus, em que nós alcançamos através da fé. Isso é um vocabulário e um entendimento nosso, cristão. Para eles, naquela época, era muito novo. E quando Jesus fala sobre o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ele está colocando sim um novo nascimento, mas se vocês perceberem, ele está colocando como cada vez mais difícil para esse fariseu alcançar esse novo nascimento. O novo nascimento é algo que não vem de você, é algo que vem de cima, é algo que vem completamente renovado e que não vem do seu próprio poder. O novo nascimento é algo que só quem é do espírito vai conseguir experimentar, porque o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Cada vez mais ele distancia o fariseu de conseguir alcançar esse novo nascimento, porque cada vez mais ele mostra que não existe um conjunto de regras que, se cumpridas, levarão a um novo nascimento. Não existem regras para seguir que resultem no novo nascimento. E ele completa isso no versículo 8. Ele usa o vento como um exemplo. Tá tampando aqui. Não estou conseguindo ver o resto do slide. Ele usa. Oi? Dá para ocultar. Mas. Não, perigoso fazer besteira aqui. Não, é só clicar em ocultar. Ah, tá. Beleza. Ah, foi resolvido. Ah, se não fosse o pessoal do TI. Mas o que acontece aqui, para continuar afastando o entendimento de Nicodemos de que ele seria capaz de alcançar o reino de Deus através do legalismo, é que Jesus coloca um elemento natural que é o vento. E esse trecho, eu vou ser sincero com vocês, para mim foi o mais difícil entendimento. O Lucas, Romulo, se qualquer um de vocês quiser cooperar também, fiquem à vontade. Mas o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu tinha uma concepção a respeito desse versículo, e eu costumo alertar sempre isso quando eu vou dar aula de escola dominical, porque eu sempre pego textos em que as pessoas costumam tirar versículos isolados. Então eu pegava esse versículo, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, para falar que esse é aquele homem espiritual, que ele é o tempo todo levado de forma sobrenatural para lugares e não sei o que tem e não sei o que tá. E se você quiser usar textos para falar sobre isso, talvez tenha textos na Bíblia, mas esse em específico, ele estava querendo dizer algo. Né? E esses versículos mais difíceis, se a gente descola muito eles da realidade, leva eles para um patamar muito espiritualizado e muito sobrenatural, às vezes a gente perde o sentido básico dele. O que estava acontecendo é que, assim como o vento, esse nascimento do espírito não pode ser controlado por nós. Entende o que está sendo dito? Esse nascimento do espírito não é algo que você pega e controla ele e faz do seu jeito dentro das suas regras. É algo que acontece, que vem de Deus, que vem do Senhor. É claro que daqui a pouco nós vamos falar de algo que é tão wesleyano, que chega a ser maravilhoso nos versículos para frente, mas é importante a gente entender que Jesus vem numa crescente mostrando para Nicodemos que ele não tinha o controle sobre esse novo nascimento e que ele só conseguiria alcançar o reino de Deus se ele nascesse de novo. Então lembre-se, só para retomar, Nicodemos, um homem que estava em escuridão e que quer sair dessa escuridão, que ainda não reconhece Jesus como Deus e vai demorar para ele reconhecer provavelmente, até que ele se torne um discípulo, né, no final. E esse homem que vai saindo dessa escuridão em direção a Jesus, ele é confrontado na sua religiosidade e naquilo que era a base da religiosidade judaica. Então, lembra que são dogmas poderosíssimos, muito profundos dos judeus a respeito do legalismo e algo, na verdade, distorcido pela tradição farisaica e rabínica. E Jesus vem e fala, olha, ele usa até um jogo de palavras aí no versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E vento e Espírito, assim como Espírito, tanto o Espírito Santo quanto outro Espírito, vento, respirar ar, né, são usados todos na palavra pneuma. E Jesus faz esse jogo de palavras, mas ele consegue fazer entender que um era o vento, elemento natural, e o outro era o espírito. Muito provavelmente por causa de alguma regra no grego que eu não sei explicar para vocês, tá ok? Me desculpem. Mas, então o que acontece é que, como pode um mestre de Israel não compreender? Como assim, Carlos? Jesus vem e explica um elemento que, na verdade, é muito básico em relação ao novo nascimento, em relação ao reino de Deus, que é o novo nascimento. E Jesus vem, fala e repete, né? Ele tem que explicar 2 vezes, na segunda vez ele é extremamente detalhista, e mesmo assim ele não entende. Então o que Jesus faz é uma exortação. Tu, no versículo 10, és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Jesus, teve um autor que até comentou que Jesus estava surrando um pouco mais Nicodemos, porque ele era um homem que deveria saber e entender dessas coisas, já que, na verdade, toda a lei e os profetas, que eles eram mestres, apontavam para isso, apontavam para esse novo nascimento, apontavam para um elemento que nós vamos falar daqui a pouco. No versículo 12, no versículo 11, Jesus fala que ele já estava, ele e os seguidores dele, tá? Ele usa a palavra sabemos, né? Nós dizemos o que sabemos. Algumas linhas acreditam que Jesus estava só usando sabemos como uma forma genérica. Outros acreditam que, na verdade, esse encontro entre Jesus e Nicodemos também era acompanhado de seus discípulos. Por isso que eles usam
sabemos nesse versículo, e por isso que Nicodemos usa sabemos no versículo 2, sabemos que és mestre. Mas o entendimento majoritário é de que não era isso, era de que Nicodemos estava representando uma classe de fariseus ali, uma classe de estudiosos das escrituras, e Jesus estava representando sim as pessoas que o seguiam já naquela época, porque ele já tinha seguidores, tá bom? E ele já tinha discípulos nessa época. E por isso que Jesus fala, nós já sabemos, não, desculpa. Por isso que Jesus fala no versículo 11, nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Então o que acontece, gente, e eu quero que vocês olhem para essa linha, para esse crescimento no diálogo, é que Jesus começa desafiando o coração de Nicodemos, mostrando que na verdade o desejo do coração dele era saber como ele poderia acessar o reino de Deus. E ele vai fazendo esse crescimento desafiando o próprio orgulho de Nicodemos construído durante toda uma vida como um mestre da lei. E chega a um momento em que esse mestre da lei respeitadíssimo em Israel tem que admitir que não entende nada. Chega um ápice em que ele fala como pode suceder isto? E Jesus, nesse ápice, fala: você é mestre em Israel e não entende? Chega um ponto em que Jesus revela para Nicodemos em que o entendimento dele, na verdade, é muito, mas muito, muito raso. Mas esse entendimento completamente raso tem origem no coração endurecido, que é o que ele fala no versículo 11. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ora, Jesus já estava fazendo um monte de milagre. Jesus já começou a pregar a respeito do reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus já estava fazendo muitos sinais, mas o povo de Israel só seguia Jesus por causa dos sinais, e os fariseus não aceitavam o poder e a autoridade de Cristo. Jesus está colocando aqui: os corações de vocês estão endurecidos, como está lá escrito no prólogo do texto que a gente estudou, no versículo 11 do capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que está acontecendo é que os seus já não estavam recebendo Jesus logo no começo do ministério dele. Por mais que já existissem multidões o seguindo, ou era por causa dos milagres, ou era para tentar derrubar Jesus, era para duvidar, para tentar envergonhar Jesus, como a gente sabe que era feito constantemente. Bom, depois de Jesus falar isso, ele vem e revela, então, o versículo 13 ao versículo 15, né? Desculpa, eu pulei um versículo. Eu pulei o versículo 12. Jesus fala que ele não conseguiria tratar das coisas celestiais com Nicodemos, de coisas que são muito mais profundas, sendo que Nicodemos não entendia coisas tão básicas e elementares. Jesus está reforçando o fato de que um mestre da lei não conseguia compreender coisas muito básicas e terrenas, e que seria difícil para ele entender aquilo que viria daqui a pouco. E o que viria daqui a pouco é a própria revelação da autoridade. Aqui Jesus faz algo maravilhoso. Ele pega então o Antigo Testamento e ele aponta no Antigo Testamento ele mesmo. É o que acontece quando ele mostra Moisés. E eu não trouxe a questão, os textos da serpente, porque eu acho que todos vocês se lembram de quando a serpente era levantada, né, por Moisés, e as pessoas que olhavam para ela eram curadas. E foi uma ordem do próprio Deus fazer aquilo. E aquilo apontava para Cristo, era um apontamento claro, era um símbolo claro de Jesus Cristo, a ponto do próprio Jesus Cristo falar: da mesma forma de que Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, eu espero que vocês tenham conseguido enxergar até aqui essa crescente e esse conflito que começa, na verdade, com um comentário de Nicodemos em que ele não assume que Jesus é Deus, ou que Jesus tem um poder, pelo menos, porque era difícil para eles assumirem isso, mas que pelo menos Jesus tinha um poder muito superior a dos profetas. E depois disso, Jesus vem confrontando ele ininterruptamente, mostrando que para acessar o reino dos céus era necessário que ele recebesse algo que não vinha dele mesmo, mas do alto, e mostrar que no final de tudo ele tinha um coração endurecido por causa da sua religiosidade vã e que era necessário que ele cresce no Filho do Homem, que estava sendo levantado para que outras pessoas tivessem vida eterna, que seria levantado na cruz como a serpente foi levantada por Moisés. E ele usa o Velho Testamento para finalizar mostrando para esse Nicodemos, nesse diálogo maravilhoso, que na realidade o coração endurecido deles não permitia que eles vissem que Jesus era o Cristo, Jesus era o Filho de Deus. Certo? Então é isso que acontece aqui. E para esse fariseu Nicodemos, tudo isso com certeza era muito assim bombástico, tá? Para um judeu fariseu era muita informação saber que não iria acessar o reino dos céus apenas seguindo a lei e a interpretação judaica, e mais informação ainda saber que alguém estava se declarando Deus encarnado. Não era fácil para Nicodemos, para um fariseu, ainda mais do Sinédrio, lidar com isso. Eu estava lendo só para complementar um dos comentários falando, ligando a imagem de Nicodemos à imagem de... Meu Deus, fugiu agora. Devia ter escrito. Meu Deus. Do homem do Sinédrio que deixa que continue a se pregar o evangelho no livro de Atos, se eu não me engano. Gamaliel, isso, exatamente. Alguns dizem, eu achei, né, os próprios comentaristas bíblicos falaram que isso não tem embasamento, que Nicodemos, na verdade, era um símbolo de Gamaliel, uma referência, alguma coisa assim. Mas os próprios comentaristas falam que não, que, na verdade, existe muita relação nos dois. Na verdade, o que acontece é que estes dois eram homens, eram exemplos de homens, de fariseus, de escribas, de sacerdotes, inclusive, que conheciam a lei, mas que o seu coração desejava conhecer algo mais, tá bom? Então é por isso que durante os evangelhos a gente descobre que outros se converteram também. Não foi só Nicodemos, chefes da sinagoga. Oi? Explica, Carlos, por que a figura de Gamaliel em Atos, que às vezes o pessoal não sabe. Você está citando ele, quem é Gamaliel? Gamaliel era um grande rabino, né, Lucas? Você quer entrar no detalhe? Ele tinha uma escola. O Gamaliel, ele é neto de Hiliel. Ele é representante de uma das escolas rabínicas na época de Jesus. Você tem a de Shammai e a de Hiliel. Gamaliel é neto. Gamaliel seria o professor de Paulo. E no Sinédrio, quando eles estão julgando pela segunda vez Pedro e João, ele dá a afirmativa dizendo, olha, não adianta a gente ficar punindo essas pessoas, né? Se for algo de Deus, isso vai continuar. Se não for algo de Deus, não vai acabar sem a gente precisar fazer nada. Então, isso permite que a punição dos apóstolos não seja a morte, mas assim chibatadas. E aí seria um apontamento que talvez Gamaliel teria crido ou que ele estava perto de crer. Acredito que não, mas que ele estava perto, aberto para ouvir. Isso, essa era a minha pergunta. Ele não sabe se ele creu, então. Não, provavelmente não, mas ele estava aberto a ouvir. No caso de Nicodemos, aqui nesse momento ele está no mesmo caso do que Gamaliel, ele está aberto a ouvir. A diferença é que Nicodemos creu porque você vê no final dos evangelhos. Né? No Gamaliel a gente não viu mais nada e Paulo era discípulo de Gamaliel e quando você tem a segunda perseguição da igreja em Atos 8, são os discípulos de Gamaliel que estão perseguindo
o ministério de Jesus. Então, isso mostra que provavelmente ele estava aberto, mas não creu. Endureceu o coração. Sim. Então eu vi esses autores fazendo exatamente essa comparação entre Gamaliel e Nicodemos. Mas eu estava comentando que fala em outros trechos do Evangelho que outros escribas, outros fariseus também creram, né? Também creram, eu lembro, eu gosto muito da história de Jairo, que era o chefe da sinagoga. Enfim, ele fala que outros também creram. É lógico que era José mais... de Arimateia, Jairo, o próprio o Barnabé também. Então tem vários. Tem Toda vários. vez O que a próprio Bíblia Paulo... fala do grupos de Tiago, a Bíblia diz, e os de Tiago. Os de Tiago são antigos fariseus que se converteram ao cristianismo. Então, quando ele fala o Tiago, os de Tiago, ele está falando para esse grupo farisaico. Legal. Só que era algo... Oi? Pode falar. Que se converteu. Certo. Os grupos de Tiago que se converteram. Só que era algo muito difícil, né? E por isso que Jesus passa os evangelhos inteiros falando a eles, brigando com eles, e aqui no evangelho, aqui nessa perícope nossa, nesse trecho nosso, o que é trabalhado é exatamente isso, um coração endurecido de um homem legalista que não conseguia compreender o novo nascimento, mas mais do que tudo não conseguia ver em Jesus a autoridade do próprio Deus. E aí, meus irmãos, eu prometo que eu já estou acabando. Desculpa tudo isso, toda essa demora, né? Eu acho que ficou um pouco longo, mas é porque esse texto é bem rico. Mas a partir do versículo 16, que é uma parte, eu acredito que seja, né, uma das partes mais famosas da Bíblia, os autores falam que, na verdade, não foi Jesus que disse, tá bom? Isso daí é quase unanimidade, tá, entre os autores. Para mim foi um pouco bombástico, eu não esperava por isso. Mas eles dizem que, na verdade, do versículo 16 ao versículo 21 é uma explicação do evangelista João, tá? Tanto o Carson quanto o Bacon lá falam a respeito do assunto. Eu acho que quem não fala é o MacArthur, dos que você me mandou, Lucas, os livros que você mandou. Por que eu estou falando isso? Porque para mim foi impressionante. Existe uma ciência, tá bom, de crítica literária dentro da teologia, e eles pegam todos os textos, eles comparam, e como eu falei para vocês, muitas coisas nem vale a pena trazer aqui, né? Mas eu acho que vale a pena só comentar com vocês que do versículo 16 ao versículo 21 é quase unânime o entendimento de que, na verdade, não foi Jesus que falou, mas é o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, explicando o que Jesus acabou de falar. Então, o que acontece nesse texto é que Jesus coloca no final para o Nicodemos a sua autoridade e a sua missão, a sua autoridade como filho do homem, a sua autoridade como um enviado, o Messias, e a sua missão de ser levantado para que todo aquele que cresce nele, assim como as pessoas olhavam para a serpente, tivessem cura, as pessoas crendo em Jesus levantado na cruz, tivessem a vida eterna. E João vem, então, trabalhando melhor essa ideia e explicando melhor essa ideia, nesse que é o versículo mais famoso do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu lembro quando eu decorei esse versículo quando eu era criança. O que acontece é que eu coloquei alguns elementos, porque o que acontece é que João vai explicar agora a missão de Jesus. E o plano salvífico de Deus fazia parte do plano salvífico de Deus desde antes da fundação do mundo, entregar o seu filho. E existe essa palavra egapesen. Eu não vou entrar em cada palavra. Quando você lê qualquer comentário bíblico a respeito desse trecho, eles comentam palavra por palavra. Tem alguns que comentam até de, tal, deu, seu. E eu fico lendo aquilo e falando, gente, se eu falar isso na escola dominical, eles vão me matar. Cada coisa dessas. Não convém. Mas algumas coisas eu acredito que são principais. E a primeira é que egapesen, o amor que Deus pensa,
O amor que não pensa nos próprios interesses. O amor que faz você se sacrificar pelo outro, para o outro, mas não pensando nos próprios interesses. Eu pregava sobre isso ontem à noite no OPA, a respeito de ser um amigo da cruz de Cristo, que um amigo da cruz de Cristo ama e serve como Jesus amou e serviu, mesmo ele tendo pedido para que Deus afastasse dele o cálice da cruz, o cálice da morte, do sofrimento e da ressurreição. Então, o que acontece é que o próprio Cristo estava pedindo misericórdia para Deus, mas ele preferia fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era salvar a toda a humanidade. Um sacrifício universal, sem distinção entre os homens. E eu achei muito interessante, Lucas, o Bacon é arminiano? Você faz ideia? Eu acho que não, mas... eu acho que não, mas enfim. É porque eu estava estudando esse trecho tanto com o Carson quanto no comentário do Bacon, e o que acontece, só para falar para vocês, meus irmãos, é que no comentário do Carson, sempre que ele fala sobre a morte de Jesus, sempre que ele fala ali no versículo 15, todo aquele que nele crê tem a vida eterna, sempre que ele fala depois, né, porque Deus amou o mundo, né, desse sacrifício universal, depois ele vem e fala, porém os predestinados, porém aqueles que deveriam ser salvos. Ele faz isso. Já o comentário Bacon, não. Ele traz como sendo um sacrifício universal mesmo, a todos os homens mesmo, sem distinção, sem uma escolha prévia, sem uma determinação prévia, sem uma predestinação de salvação. A salvação é garantida a todos os homens que respondem através da fé ao sacrifício feito por Cristo na cruz. Por isso que ele fala no versículo 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Por isso que ele fala no versículo 16, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe essa distinção, não existe uma pré-determinação aqui em que Jesus está colocando esse elemento. É lógico que isso vai ser discutido em outros textos, mas eu achei interessante a maneira como esse comentarista colocou, sem precisar condicionar esse amor geral, esse amor universal de Deus, sacrificial universal a todos os homens, certo? Depois, ele traz novamente, depois desse versículo, o elemento da luz, né? Ele traz lá no versículo 20, e é um elemento que eu lembro do Lucas, né, falando há 2 semanas atrás, na perícope, em que Jesus é a própria luz, e a luz se fez presente, mas a luz foi recusada pelos homens que preferem andar nas trevas, e é o que ele coloca aí no versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E é impressionante como acontece esse simbolismo do Nicodemos, que a gente leu no começo do texto, durante a noite, saindo da escuridão e buscando a luz, e conversando com Jesus, e sendo revelado o seu coração endurecido diante do seu desejo de conhecer a vida eterna. Esse elemento simbólico é importante para você entender que, na verdade, Jesus é a luz do mundo. E que Jesus, a característica de um crente arrependido é quando ele se joga na luz de Cristo, exatamente para que as suas boas obras sejam iluminadas, que é o que está escrito no versículo 21, né? É o que está escrito também no Evangelho não, na primeira carta de João, né? Que aquele que se diz de Deus, mas que anda nas trevas, está mentindo. Porque quem é de Deus anda na luz, tá bom? Depois, Jesus também fala a respeito de justiça e salvação. Tá, que horas são? 11 horas já. Jesus fala a respeito de justiça e salvação. Jesus não veio para manifestar condenação. Jesus, o principal objetivo colocado aí pelo evangelista João, né? Quem não crê, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que ele coloca é que a intenção do coração de Deus é dar salvação, é gerar salvação, é enviar a salvação a todos os homens. Por que é importante falar isso? Porque a intenção do coração de Deus ao enviar seu Filho Jesus não é condenar todos os homens ou condenar uns e salvar outros, mas é que através da luz que brilha, através da salvação em Cristo Jesus, através desse sacrifício de Jesus sendo levantado na cruz, todos os homens possam crer e se arrepender. É lógico que nós sabemos que não serão todos. Na verdade, será uma minoria em relação a todos os homens. Mas todos aqueles que não crerem já estão condenados. A questão é que aqueles que crerem serão salvos. Isso revela a intenção do coração de Deus em enviar a salvação. Na verdade, inclusive, os comentaristas falam, prestem atenção na primeira palavra, né? Na primeira palavra, na verdade, no verbo dar do versículo 16. Deus não enviou ou emprestou ou qualquer coisa do tipo. Ele deu como um presente gratuito a todos os homens. Eles também comentam a respeito disso, é muito interessante. Bom, finalizando então, eu esqueci de colocar a aplicação do texto, tá? Eu peço desculpa a vocês. Mas finalizando já, eu espero que tenha ficado claro, esse era um objetivo meu nessa aula, todo o caminho e a constante que acontece entre o diálogo de Nicodemos e Jesus, em que Nicodemos começa insultando Jesus na sua autoridade como Deus, falando que ele era um mestre e que Deus estava com ele, que na verdade é muito pouco em relação ao que era Jesus. E depois Jesus desafiando e lançando luz ao entendimento de Nicodemos de que na verdade o legalismo dele não iria levar ele para o reino de Deus. A única coisa que vai levar qualquer homem para o reino de Deus é crer em Jesus Cristo, que é o sacrifício naquela cruz e a ressurreição, tá certo? E aí depois vem João e explica, trazendo esses elementos da luz aos homens, do presente de Deus ao mundo e da justiça e da salvação. Tá bom? Eu encerro aqui a aula para não prolongar mais, só que eu vou fazer exatamente os seguintes questionamentos. Em primeiro lugar, todas as pessoas que estão aqui já estão há um bom tempo na fé, né? Apesar de a gente não ter poder para julgar cada um, mas eu penso como um desafio para nós da fé, como nós podemos fazer com que esse presente que foi dado a nós chegue em outras pessoas, tá bom? Porque a aplicação mais básica, na verdade, é eu pensar no meu próprio coração, é trazer a lição para o meu próprio coração. Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, já é o Salvador do meu coração? Jesus Cristo, que se sacrificou e foi levantado naquele madeiro, já é o Senhor do meu coração? Ou o meu coração ainda é um coração endurecido que acredita de forma legalista, né? Eu acho que esse é o desafio desse texto para nós, que acredita de forma legalista em uma salvação, uma entrada no reino através de um conjunto de leis que devem ser cumpridas, ou na verdade de uma fé em Cristo Jesus. E John Wesley, no sermão número 18, ele fala a respeito do assunto. Ele fala que a verdadeira fé é aquela fé que gera esperança, amor, e eu esqueci o terceiro elemento, para variar. É esperança, amor e... Fé, esperança e amor. Ele tira isso lá em 1 Coríntios 13, no final, né? Que isso, de o Paulo, maior desses é o amor, e aí ele complementa a fé e a esperança. Isso, boa, fé, esperança e amor. E ele traz esse elemento como um novo nascimento, desculpa, eu confundi. Ele fala no sermão número 18 que esses elementos têm que estar presentes em alguém que é nascido de novo.
Certo. E aí eu acho que... Sinais do novo nascimento, do novo nascimento. Número 18. E aí a segunda aplicação que eu gostaria de falar para vocês, eu peço desculpa por não ter colocado elas aqui, tá? A segunda aplicação é: a nossa fé é uma fé operante, como nós já estudamos aqui na escola dominical. O nosso amor é um amor sacrificial e de serviço. E a nossa esperança se renova na promessa de retorno vindouro de Jesus Cristo. Esses elementos, às vezes, são tratados por nós como algo, de novo, distante, transcendente, mas, na verdade, é algo que tem que está latente em nossos corações. E uma outra aplicação também é em relação aos outros. É em relação ao fato de que as pessoas não vão saber se nós não falarmos. As pessoas nunca vão conhecer essa salvação do mundo, essa luz dos homens, ou essa justiça e essa salvação que está em Cristo Jesus. É necessário que se fale. A gente não pode ficar calado. A gente não pode se acovardar ou temer nas oportunidades que Deus nos dá de falar a respeito disso. Amém? A gente está avançado no horário. Se vocês querem falar alguma coisa, que senão eu já vou encerrar. Eu não sei se tem problema falar alguma coisa. Bom, então eu vou encerrar então com uma oração. Amém? Você que está aí no YouTube nos acompanhando depois da aula do domingo, feche seus olhos também e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te damos glória por causa de um texto maravilhoso deixado pelo Senhor para nós. Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor inspirou o evangelista João a escrever a respeito desse encontro, Jesus. E, Jesus, como nós amamos esses encontros em que nós podemos sair da escuridão, sair dos nossas mentiras e hipocrisias e correr em direção à tua luz. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é o Salvador do mundo, porque o Senhor foi dado como presente para que todos aqueles que crescem em ti, Jesus, fossem salvos, e nós te louvamos por causa disso. Nós te louvamos porque o Senhor é a luz dos homens, a luz deste mundo, porque o Senhor é o único lugar longe de todas as trevas, Senhor Deus, porque o Senhor é a esperança para o perdido e nós te adoramos. Nós pedimos que o Senhor não nos deixe cair no erro de nosso coração ser endurecido, Senhor Deus, por causa da nossa religiosidade, por causa da nossa fé colocada em outros elementos que não são unicamente o teu sacrifício, morte e ressurreição, Jesus. E que nós possamos sempre nos levantar nessa certeza de que o Senhor morreu, ressuscitou e voltará, Senhor Deus. Renova a nossa esperança de que o Senhor voltará para nos buscar e nos salvar. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe cada presente aqui, Pai, cada um desses irmãos, que essa palavra possa encontrar um terreno fértil em seus corações, gerando transformação. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Pessoal, logo mais nós temos culto. Rômulo, amém. Obrigado. A paz do Senhor. Graça e paz. Boa noite. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até a noite. Bom domingo.